Bom, bom dia, nobres pares, minha saudação. Eu quero abordar aqui o assunto da audiência pública de ontem, mas quero aqui fazer alguns comentários sobre o tema trazido pelo vereador Périco dessa relação com o governo do Estado, do município. É uma situação que, Vossa Excelência tem razão, parece assim muito mimimi, é muita falta de capacidade de diálogo institucional, porque seria tão óbvio, mesmo que o prefeito Guerra fosse, digamos, um adversário ferrenho do governador Sartori, que não é, tanto que acompanho o que o vereador Frisso diz, que o prefeito Guerra é cria do governador Sartori. Temos até que lembrar daquela foto do secretariado, né, do primeiro governo de Sartori. Então, qual é a dificuldade nos primeiros dias de governo, fazer contato com o governo do Estado, exigir o que Caxias tem direito, acionar os nossos 3 deputados federais, deputado Pepe, deputado Assis, deputado Mauro, porque todo o enfoque do então candidato e o atual gestor é demonizar a política. Ele não é político. Existem os mortais que comem, que dormem, que têm necessidades, e ele está acima dos mortais. Ele não é político, né? Só que, no entanto, faz política específica com o deputado Carlos Gomes, esquece dos deputados caxienses, esquece que tem um governador de Caxias, do qual ele é cria, é intimamente ligado lá no seu nascedouro, e não tem essa capacidade de diálogo. Então é uma perda de tempo, porque vê aquela foto, aquele monte de secretário lá, né? Então, quer dizer, 8 meses para começar uma conversa. Parece os namoros da década de 40. Na sequência, a parte, vereador Rodrigo. Então, todos esses meses para começar a conversa. Imagino que agora, ano que vem, vai pegar na mão, né, para começar a ter uma conversa institucional mais séria. Então, infelizmente, acho que falta um amadurecimento nesse governo de entender de relações institucionais. Então, acho que a receita é essa, é simples. Tem que ir a Porto Alegre, tem que falar com o governador, cada secretário na sua área exigir, e tem que exigir o que Caxias tem de direito. Então, sobre o governo do Estado, só algumas considerações. Sobre a audiência pública de ontem, eu quero agradecer a todos os pares que se manifestaram e fizeram referências às 2 comissões, no caso, os 2 presidentes, eu e a vereadora Paula Iores. Mas isso é uma demonstração que a nossa casa tem tratado a pauta da segurança pública acima de partidos políticos. Eu acho que esse é o resultado positivo. Ontem, o que nós vimos aqui no plenário, tinha 3 valorosos guardas, claro, aqui dando uma sustentação para o secretário Malma, mas era um plenário 100% com uma posição. Fica policiamento comunitário, avança policiamento comunitário. E o secretário Malma aqui, ele deu uma aula sobre cultura japonesa, acho que foi importante, né? Falou bastante sobre esse aspecto. E as exigências que ele faz de contrapartida do convênio é mais ou menos exigir agora que a Brigada Militar tenha um agente administrativo do lado, em cada grupo, com notebook. Então, o brigadiano vai atender uma ocorrência na rua tal. Já vai lá o agente administrativo, faz um relatório e manda para o secretário Malma. GPS, todas as rotas. O secretário Malma, daqui a pouco, é ser ele o comandante da brigada. Então, tem que ter humildade e saber que é um convênio. E existe uma realidade, qual que é? Muitas vezes, tu tem um núcleo, né, de policiais destacado para aquela região, e pode acontecer naqueles dias ou naquele dia de ter uma situação em Caxias do Sul, de estar perseguindo alguma quadrilha, ou ter uma situação em outra região da cidade. Então vai haver esses deslocamentos. Isso é normal. E aí vai vir um relatório para o secretário Malmo, não, naquele dia eles não estiveram lá, então não vamos pagar o convênio. Não dá para criar uma estabilidade jurídica dessa forma. Tem que ter bom senso. E eu aqui acho que não podemos subestimar ninguém de que toda essa mobilização da comunidade, da Câmara, foi por uma falsa polêmica. Até porque, no meu entendimento, o que o secretário Malma aqui ontem fez? Ele disse o seguinte: nós vamos continuar com o policiamento comunitário, mas eles vão ter que fazer isso, 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 isso e isso. Ou seja, vai criar motivos para não conseguir fazer o convênio, para botar a culpa do outro lado. Então, acho que ainda falta um pouco de humildade e um passinho atrás para entender aquilo que o comandante Ribas falou. São convênios que são padronizados em nível de Estado. Então, ele quer fazer um convênio específico para Caxias. O que eu acho que deve ser uma postura correta do Poder Municipal é monitorar, é ter conversas cotidianas para avaliar os resultados, ajustar alguma situação que não esteja de acordo. Mas esse tipo de exigência que ele quer fazer
vai inviabilizar o convênio e daqui a pouco a Brigada Militar vai ter que contratar agentes administrativos. Vereadora Ana e vereador Frisso. Vereador Beltrão, de fato, eu acho assim que se esse governo for um pouco inteligente, depois da manifestação, né, desse plenário das lideranças comunitárias e do depoimento de vários bairros que já funcionava, não oficialmente, através de convênio, mas uma espécie de policiamento comunitário, quer dizer, não tem como romper com isto, né? E como foi falado aqui, ele que criou, ele que disse, ele que fala, né, que se não cumprir, se o Estado não cumprir com suas obrigações, enfim, e ele fala, quando ele mandou esse ofício lá para o 2º Batalhão, de que a PGM, melhor dizendo, né, falava que não dá para fazer convênios, que veda convênios Sim. desses moldes, né, com a Brigada Militar, o que é uma sandice, né? Mas eu acredito que ele vai recuar, que o governo vai recuar dessa posição e vai permanecer o orçamento, o policiamento comunitário, porque seria um erro ele não manter, seria um grande erro, e eu não acredito que eles vão ser tão burros a esse ponto. Vereador Friso e depois vereador Toigo. Vereador Rodrigo, aqui falando de criador e criatura aqui, né? Na coluna da Taline Opis, no Correio do Povo, está o seguinte hoje aí: assumir responsabilidades. Aguardando resposta a pedido de audiência há mais de um mês, o prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra, disse estranhar o descaso do governador José Ivo Sartori com o município que é sua terra natal. Só na segurança são 1,3 milhão não repassados. O governador não tem respeitado suas obrigações constitucionais. Aqui vem importante. Se ele disser que não irá honrá-las, assumiremos a responsabilidade, disse Guerra, em entrevista ao programa Esfera Pública da Rádio Gaúcha, da Rádio Guaíba, né? A primeira observação, né? A história de marcar audiência, né? O prefeito Daniel Guerra não marca audiência com ninguém, né? Ninguém consegue falar com ele. Segunda, a audiência aconteceu ontem, né? Então, o prefeito não quis ele marcar e lá. Eu disse aqui, até por ser o criador e a criatura, o prefeito Daniel Guerra é só levantar o telefone e dizer assim: ó Zé, quero falar contigo. Me recebe aí, Zé? Né? É só levantar. Duvido que o Sartori não vá receber o prefeito de Caxias, né? Quem conhece o Sartori como nós conhecemos, né? Então, nesse sentido, fica o compromisso do prefeito que ele vai honrar os 1,3 milhões aqui se o governo do Estado não repassar, né? Não é o que o secretário falou ontem aí, né? Estão rompendo lá os 500 mil que a vereadora Ana falou lá, né? Orçamento de 2 bilhões, 600 mil reais deve ser uma fortuna, né? Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Toigo. Meus cumprimentos, vereador Rodrigo Beltrão, vereadora Paula, pela condução de importante audiência pública ontem. Nós sabemos o quanto é difícil, muitas vezes, mobilizar as pessoas, então está de parabéns também às equipes de Vossas Excelências. Tivemos um público maravilhoso, basicamente composto de lideranças comunitárias do nosso município, que vieram aqui firmar compromisso de que querem a continuidade, querem o aprimoramento deste que é um programa importante, né, presente também aqui a nossa Brigada Militar. Eu faria um reparo somente na fala do secretário Malman. Eu acho que ele não foi bem, né, justamente querendo delinear as minúcias de uma futura renovação de um convênio. Não era o momento. Eu entendo até que o nosso major comandante aqui, o Major Ribas, ficou numa situação de constrangimento, porque não tem total autonomia, inclusive, para dizer, mas se colocou à disposição, dizendo que para qualquer mudança, né, estaria disponível. Nós sabemos que numa renovação de convênio tem que exigir todo um plano de trabalho, com as metas, com, enfim, o cronograma, né, a participação financeira de cada ente, enfim, a mão de obra que vai ser utilizada. Então, foi importante a reunião. Eu entendo que fizemos avanços, tivemos a palavra empenhada do governo municipal, que na frase que Vossa Excelência cunhou, que falta um pouco de traquejo institucional, eu concordo também. Nós precisamos, né, que esse governo tenha um pouco mais de fidalguia, um pouco mais, né, de diálogo, de formas de tratamento, inclusive. Mas o importante é que eu acho que
que o objetivo foi alcançado, de que o policiamento comunitário é importante, nós temos um legado a ser preservado e ele com certeza colabora na segurança pública do município. Meus cumprimentos. Obrigado, vereador Toigo. Esgotou meu tempo. Eram essas considerações aí. Agradeço os apartes aí dos colegas.